Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Estrelinha finalmente é encontrada, só que o pior acontece e ela dá entrada no hospital, pois seu estado de saúde é delicado. Salma chantageia Ângela com proposta milionária. Álvaro e Salma se juntam e bolam ideia genial para acabar com Ângela. Gente, é reta final, cola com a gente, se inscreve no nosso canal e vem saber disso e muito mais. Antes de continuarmos aqui, se você já deixou o seu cliquei, nos responde uma coisa. Na opinião de vocês, qual das vilãs é a pior? A Salma ou a Samantha, ou as duas são farinha do mesmo saco? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários, cola com a gente e vem saber disso e muito mais a partir de agora. O Ed, o Oscar e o Guigo continuam procurando pela Estrelinha. Eles não conseguem achar nenhum tipo de pistas que possam então mostrar onde a garotinha possa estar. Eles ficam altamente preocupados então e decidem se espalhar para poderem então achar a localização exata da menina. Aí o Guigo diz então que está animado e que dessa vez eles vão encontrar. O Oscar não deixa então o menino só e Ed então vai para o outro lado. Todos começam então a gritar pela garotinha que está sumida. Ed então fica lá chamando, até que de repente, quando ele fica sozinho, ele escuta um barulho. Aí ele então olha uma lixeira e corre então para ver se a menina está lá. Daí ele então se depara com ela então toda embrulhada entre os papéis de lixo e então grita por Oscar e então fala para a menina que eles estão ali para ela. Daí Ed vê então que ela está muito doente, que está então com muita febre. Aí então ela fala, que bom que você me encontrou, e então ela desmaia. Ed então exige levá-la, então a menina, para o hospital correndo, e ele sai então correndo com a menina no braço, o Oscar tomando todo o cuidado então com o Guigo que está lá também. Miss fala então que a Ângela está necessitando de dinheiro para abrir a clínica. O Geraldo está apoiando ela em tudo. Só que agora ele está disposto a tudo por ela e pediu então para que as Mitts criassem então uma fundação para arrecadar dinheiro. Aí então a Salma olha para a Mitts e fala: bom, conheço essa carinha que você fez. Me conta, o que você está planejando? Aí a Miss fala, eu sei muito bem como as fundações funcionam e nós poderíamos muito bem arrecadar esse dinheiro e fazer então com que a Ângela se ferre com seu próprio jogo, arruinar então ela para sempre. Aí então a Salma fala, eu não consigo nem acreditar nisso, que de fato a gente possa fazer isso com ela e fazer então com que a Ângela suma de nossas vidas de uma vez para sempre. Fala então a Salma suspirando, então sonhando com um dia em que a Ângela sumirá de vez da vida deles. Aí a Salma então diz que essa possa ser então a ideia que eles necessitam então para tirar de vez então aquela menina do caminho deles. Elas então fazem um brinde bolando então um plano e uma ação para que faça então a Ângela sumir da vida deles de uma vez. Bom, vou adiantar um spoiler aqui para vocês. A Salma vai entrar com o dinheiro e também com um galã que vai então até a casa da Ângela para levar esse dinheiro da fundação lá que ela está abrindo. Com isso, a Samantha também vai entrar nesse investimento e vai acusar então a mocinha de roubo. Nisso, a Ângela será acusada então de roubar a fundação, perderá então muito crédito com alguns lá do hospital e a torcida para que a Salma é que o Leonardo acredite que a Ângela é culpada. Mitts torce para que o Geraldo também acredite nisso e o Álvaro, e assim então cada um fique com o seu par perfeito. Nisso, a Ângela irá então para a cadeia. Essa é então o plano delas, só que vai por água abaixo em próximos dias também, e eu vou te adiantar isso e muito mais aqui no nosso canal. Álvaro está mostrando ao advogado o que a Samantha dessa vez lhe aprontou. Foi então várias coisas em sua cabeça. A pancada foi tão forte que atingiu até o crânio e o cérebro também. Aí o advogado disse que com tamanha prova isso é bom, porque em vez da Samantha conseguir uma fortuna dele, eles é que vão conseguir com ela diante do divórcio.
Aí o advogado diz que o cérebro inflamado por causa de um golpe, isso é bom então, porque isso poderia então fazer com que a Samantha queira até negociar aquele contrato pré-nupcial que a Samantha fez antes do Álvaro e ela se casarem. Porque se o Álvaro se divorciar da Samantha, ele vai perder muitas ações no hospital, vai perder também uma boa quantia de dinheiro no banco. Enfim, é uma burocracia tamanha então que a Samantha propôs antes de se casarem, e agora que o Álvaro vê que não dá para sustentar esse casamento por mais tempo, ele então tem que tomar uma decisão, ficar um pouco mais pobre ou continuar rico ao lado de Samantha, coisa que ele já não quer. O advogado então começa a dar algumas orientações a Álvaro que ele deveria então jogar com a Samantha para conseguir alguns privilégios também nessa separação dos dois. Uma das coisas que o advogado aconselha a Álvaro é tentar então uma separação amigável. Aí Álvaro sorri disso e diz que não, é impossível conseguir isso da Samantha. Mas o advogado continua então dando provas e orientações então para Álvaro sobre o que ele deve fazer para conseguir de fato se divorciar então da loira, sem ter que perder uma fortuna por isso. A Salma vai até o quarto da Ângela lá no hospital para lhe fazer uma proposta. A Ângela está arrumando suas coisas lá no quarto, né? E então quando a loira azeda entra, Ângela pergunta então o que a Salma faz ali, e então pergunta para ela se os pais de Salma não lhe ensinaram a bater na porta antes de entrar. Salma diz que não está ali porque ela quer ou porque ela gosta de visitar a Ângela. A Ângela então pergunta para a Salma o que ela quer ali. Salma respira fundo e diz que está ali para oferecer a ela 20 milhões de pesos para que ela vá embora dali, para que vá abrir então a clínica dela e que ela largue dali daquela cidade para sempre. Chantageia então a Salma a Ângela. Ângela coloca um sorriso em seu rosto como se tivesse um triunfo sobre a loira. Claro que ela tem, né? Que é o amor do Leonardo. Aí a Ângela pergunta então a Salma se ela está comprando a Ângela para que ela vá embora. Aí a Salma diz que ela enxerga as coisas como ela quiser. Ela está apenas tentando dar uma ajuda a Ângela para que ela suma de sua vida. Aí então a Ângela pergunta para a Salma se ela é tonta ou o quê. Você se atreve a me oferecer algo desse jeito depois do que você fez com o Leonardo? Aí então a Salma diz que agora é algo muito diferente. Ela está oferecendo dinheiro para realizar um sonho que a Ângela tem e que ela pode salvar muitas vidas com isso. E que ela não está fazendo nenhuma proposta que seja errada. Aí a Ângela então diz para a Salma que ela não tem jeito. Isso porque o Leonardo recentemente descobriu então que a Salma estava fingindo uma depressão que não tem. Aí o Leonardo, gente, ficou pé da vida com a mulher e então exigiu separação. Foi um fuzuê daqueles que postamos aqui no nosso canal com exclusividade. Fiquem ligadinhos porque sempre tem um spoiler a mais aqui no nosso canal, coisa que realmente vai ao ar. É só vocês ficarem ligadinhos e comprovarem então que o nosso canal só posta verdades. Aí a Ângela então fala que ela jamais gostaria de construir sua clínica com o dinheiro sujo que vem da Salma. Aí a Salma diz que não é dinheiro sujo coisa nenhuma. Seu pai que lhe deixou uma herança e ela tem esse dinheiro que é seu por direito. E ele era um homem muito honesto. Aí a Ângela então fala, esse não é o ponto de onde vem suas origens ou coisa assim. O dinheiro se torna sujo, Salma, quando você tenta chantagear alguém porque você quer algo. E você sempre teve tudo na sua vida. Você sempre quis algo e foi lá e teve. Não por esforço seu, mas sim porque você usou pessoas. Só que agora as coisas são bem diferentes. Eu não vou me deixar cair por chantagens suas. Fala então a Ângela para a Salma. Aí a Ângela também alerta a Salma que esse dinheiro que ela está lhe oferecendo é um dinheiro sujo sim, é um dinheiro podre porque vem de Salma. E diz então que ela está tentando usar esse dinheiro para comprar e chantagear pessoas para ter então o dinheiro para ter então o amor do Leonardo, coisa que ela nunca terá. E então a Ângela realça então que o Leonardo ama a Ângela e que ele está disposto a qualquer coisa, mas é para ter o bebê dele ao seu lado, que é então o filho da Salma.
A Ângela também alerta a Salma que ela nunca vai conhecer o amor de verdade se ela continuar tendo essas ações, que ela deveria então se prezar então, um pouco mais e tentar conquistar as pessoas do jeito que ela é e não mostrando uma pessoa tão indigna, tão impura quanto ela está sendo, tentando comprar então o amor de uma pessoa e que com esse jeito dela, ela jamais comprará o amor de Leonardo, porque Leonardo é diferente de qualquer outro homem que ela conhece. Aí a Salma então diz que ela não foi ali para ter sermão, ela foi ali para que pudessem então negociar algo. E então a Salma diz que ela não consegue acreditar que a Ângela vai deixar de ter então o sonho dela ao lado dela, de realizar as coisas que ela quer só por causa de um capricho. Aí a Ângela diz que não é nenhum tipo de capricho. Aí a Salma diz que é sim. Ela está se envolvendo com um homem casado e que está prestes a ser pai. E a Ângela está lá tentando destruir então uma família. Ângela diz que as coisas não são bem como ela está dizendo. Aí então a Salma diz que aparentemente é como eu vejo as coisas. Aí a Ângela diz que nada garante como ela vê as coisas que realmente sejam. Aí então as duas começam então uma discussão. A Salma perde então a linha e diz então que a Ângela é uma estúpida e que ela nunca chegará nem ser a metade dos pés então da Salma, porque a Ângela não consegue ter visões de coisas boas, de coisas grandes em sua vida. Daí a Ângela então sorri e fala então, sabe, eu sinto pena de você, porque uma pessoa estando casada com você jamais conseguiria ser feliz, fala então a Ângela, insultando também a Salma. Aí as duas começam então uma discussão, onde a Salma vê que não tem jeito, então tentar persuadir a Ângela e se retira então, deixando a Ângela se sentir triunfante depois daquela discussão. Samantha está no telefone conversando com Oscar sobre suas redes sociais. Dessa vez, a vilã pede para que o Oscar coloque em suas redes sociais uma foto de sapatinhos brancos, a coisa mais fofa que ele achar. Isso para confundir os seus seguidores, para que eles achem então que a família está aumentando, ou seja, para que todos acreditem que a Samantha esteja grávida. Aí ela então vai querer usar isso para também chantagear o Álvaro para que ele também ache que ela está grávida, só que não. Antes que vocês comecem a perguntar se a Samantha vai ou não ficar grávida, não, gente. Ela não vai engravidar, até porque ela toma muitas pastilhas, né? Também toma muito álcool, enfim, ela não se cuida da forma que deveria se cuidar, fora que ela também tem pouca relação com o Álvaro, que também a quantidade de relação não tem nada a ver com isso. E sim, o fato dela consumir muito álcool, tomar esses remédiozinhos também, enfim, essa vida agitada que ela tem não faz com que ela consiga relaxar o suficiente para que engravide. Só que as coisas ficam muito mais tensas quando o Leonardo chega lá bem irritado com ela. Aí então a Samantha grita para o Leonardo perguntando o que acontece para que o Leonardo entre ali no seu escritório daquela forma. Aí o Leonardo vai até a Samantha para exigir dela que ela lhe devolva a carta que é de sua mãe. Aí a Samantha pergunta então quem que ele é para que entre ali em seu escritório e que ela não vai responder nenhum tipo de pergunta antes mesmo que ele responda a sua primeiro. Aí o Leonardo diz então que ele está disposto a tudo e a qualquer coisa para que ele consiga essa carta que está com a Samantha e que ele agora vai ter que devolver essa carta que é dele por direito. Essa carta foi então recomendada para ele e ele quer saber agora o que é que tem nela que tanto esconde a Mirtz e agora a Samantha está chantageando sua mãe. E diz que seu conteúdo deve ser algo muito podre para que as duas estejam então unidas nisso. Aí a Samantha, então, sorrateiramente diz para o Leonardo que ela não sabe o que é que tem naquela carta. Aí ele diz, bom, então você se equivoca, então, quando você me diz isso, porque eu vou apresentar, então, à polícia aquela gravação que tem de vocês, porque se não tem nada nessa carta, acredito, então, que a polícia também não terá nenhum tipo de problema, então, de ir até sua casa e conseguir essa carta, porque, para mim, deve ser, então, uma prova grande sobre algo muito sujo que vocês dois devem estar sabendo. Aí a Samantha então diz que ele pode então levar essa gravação a qualquer lugar, porque se por acaso a polícia procurar por ela, ela vai negar vir então para qualquer outra pessoa, ou polícia, autoridade, seja quem for, que ela tem então em suas mãos aquela carta. Aí então a Samantha diz então que
Ali ela não se compromete em nada, e que se por acaso ele for até a polícia para conseguir então essa carta secreta, a única prejudicada sobre tudo isso será a sua mãe. Aí então Leonardo fala então que ele não sabe o que ele vai fazer para realmente conseguir pôr a mão nesse pedaço de papel. Mas de uma coisa o Leonardo garante então a Samantha que ele vai conseguir então essa carta. Aí a Samantha provoca um pouquinho o Leonardo, perguntando a ele se ele teria coragem mesmo de entregar a mãe dele à polícia, porque a única prejudicada disso tudo seria ela. Aí o Leonardo então diz para ela que ele não seria capaz de fazer isso por um único fato, dele então ter que prejudicar o Geraldo por causa dessas ações da Samantha, porque com certeza a Samantha então se envolveria no fuzuê muito grande na justiça, e é isso, ele não quer causar mais desgostos então a Geraldo, mais desgostos ainda que ele já tem sobre a vida então de Samantha ser do jeito que ela é. Aí a Samantha então fala para o Leonardo se ele já terminou, ele pode se retirar. Aí Leonardo, gente, ele fica ali então dizendo sim, por agora eu vou me embora, porque eu estou tentando evitar então uma confusão maior aqui, sabe? Mas eu vou voltar, e quando eu voltar, com certeza eu conseguirei essa carta. Eu vou te provar então que eu vou pegar essa carta e vou descobrir o que tanto você e a minha mãe esconde. Fala então Leonardo ameaçando a Samantha. A Samantha então foi bem pega de surpresa então com esse pedido do Leonardo. Quando então o mocinho se retira, ela liga então para Miss para saber que demônios foi que contou a Leonardo que ela estava em poder daquela carta. E então ela exige saber tudo o que foi que aconteceu, porque ela agora mesmo acabou de evitar que um grande tumulto acontecesse ali no hospital. Ela diz que tentou ser calma o máximo que pôde para não estourar e nem extravasar com o Leonardo em respeito então ao hospital. Nem foi nem a Geraldo nem a Miss. E agora quer saber da Miss o que foi que aconteceu. Aí a Miss diz então que ela não tem ideia e diz então que apenas o Leonardo chegou com uma gravação onde tinha as duas conversando. Aí a Samantha quer saber que tipo de gravação é essa, onde ele conseguiu essa gravação. Aí a Miss por telefone diz que ela não sabe de nada. E como chegamos oficialmente na última fase de Contigo Sim, as coisas agora vão acelerar cada vez mais, tanto para os vilões quanto para os mocinhos. A Samantha exigia então de seu advogado que leve até o Álvaro seu acordo pré-nupcial que aconteceu antes deles mesmos se casar, e que com isso sirva então de um alerta que se por acaso o Álvaro continuar com essa ideia de divórcio, ele vai sair então sem nada. O advogado então pergunta se ela está então assegurada de que realmente ela vai fazer isso. Aí então a Samantha diz que sim, ela está disposta sim. Aí o advogado então pede para que ela faça então uma declaração sobre isso, e então diz que há uma demanda muito grande sobre as coisas que a Samantha pediu. A Samantha diz que ela vai usar então esse triunfo em sua mão para ter então o Álvaro em suas mãos, e que com isso ele ficará então com medo, porque ela quer tocar onde também mais dói nele, que é no bolso. A Samantha conta então para o seu advogado que o que ela quer fazer no momento é deixar então o Álvaro sem saída, encurralado mesmo, para que ele precise dela, e com isso ele perca emprego, perca então, e tem uma dívida também enorme no hospital, perca casa, perca tudo. Ela não quer deixar o Álvaro com nada para que se beneficie em sua vida. O advogado pergunta novamente para a Samantha se ela tem certeza que quer realmente entrar nessa briga, porque com certeza Álvaro deve ter alguma coisa contra ela também, e que então, estando os dois nesse pé de briga, possa ser que alguém saia machucado, e eles também correm esse risco de serem então machucados pelas ações que Álvaro também vai tomar. A Samantha diz que não tem rabo preso. Acho que ela até esquece das pancadas que ela deu no Álvaro, que agora ele tem até laudo médico. Aí então ela continua ali triunfante, falando então sobre Álvaro, querendo então arrumar um jeito de pegar ele igual rato na ratoeira. Aí a Samantha diz que Álvaro nunca aceitou ser pobre e não é agora que ele vai aceitar. E então, esse é o único jeito que temos então de colocar as mãos nele. E muito mais agora que ele então está conquistando muitas coisas, então se tornando então algo muito importante no hospital. E agora eu quero cortar todas suas asas para que ele veja quem é que manda nele. Leonardo conta para a Ângela que encontraram a estrelinha.
Aí a Ângela fica muito feliz. Só que Leonardo prefere que ele mesmo seja quem conte a péssima notícia. Diz que a menina está com uma anemia muito grande, que deu entrada na emergência e que o estado dela é delicado. Ângela então se preocupa com isso. Álvaro está então cochichando em seu telefone, fazendo suas armações para golpear o hospital. Nisso, a Salma chega bem na hora para conversar com ele e pergunta se ele tem um tempo para os dois conversarem. Álvaro então diz que ela entre e que possam conversar. Aí a Salma quer saber então como andam então os exames da depressão. Aí então Álvaro pergunta se ela já recebeu todos os prontuários. A Salma fica, gente, muito feliz e fica nas nuvens dizendo que conseguiu então enganar a todos com aquele pedaço de papel e muito mais com as assinaturas dos médicos também e com as receitas médicas que ele conseguiu. Álvaro então diz que fica feliz então por ter conseguido então arrancar um sorriso da loira. A Salma diz que até a sua própria médica, que está então acompanhando a sua gestação, caiu direitinho em todos aqueles papéis. E diz então que ela olhou as análises, olhou tudo e então ela agora é uma pobre vítima. Álvaro diz então que não teria como dar errado esse plano. Aí a Salma então diz que agora o Leonardo finalmente conseguirá então acreditar que ela não está fingindo em nada. Aí então ela e o Álvaro começam a se desentender quando ela então pede para que o Álvaro fique perto da Ângela para que ela agora consiga fisgar de vez o Leonardo para os seus caminhos. Aí então Álvaro diz que esse foi o trato, que a Salma ocupe de ocupar o Leonardo para que ele não fique perto da Ângela, porque da Ângela ele vai se encarregar. Aí diz que esse foi o plano, então. Aí os dois começam, então, a forjar cada vez mais chantagens em cima desse problema de saúde que a Salma não tem. Os dois, então, começam a combinar cada vez mais maldades. E os dois começam a discutir quais são os próximos passos, agora que a Salma foi diagnosticada, então, com depressão. Salma também conta para o Álvaro o que acabou de acontecer. Ela conta para o Álvaro que ela foi ver a Ângela lá no quarto do hospital para dar a ela 2 milhões de pesos. E isso não deu certo. Aí Álvaro então pergunta por que não. Ele se preocupa. A Salma diz que ela disse que não queria esse dinheiro sujo, porque o dinheiro vindo de mim seria sujo. Veja só, Álvaro, ela deixou de ter então que viver um sonho dela, que é abrir aquela clínica, porque não quer aceitar um dinheiro que é meu. Aí Álvaro então começa a sorrir todo apaixonado, porque vê que a Ângela, ela é cabeça dura, mas não cai em chantagens de ninguém. Aí então ele se rende apaixonado por ela e diz que eles precisam agir rápido para que eles consigam então colocar o plano em ação e ela poder ser feliz ao lado de Leonardo e ele do seu grande amor, que é a Ângela. Ângela está cuidando de seu bebê lá na maternidade neonatal, quando Álvaro tenta então persuadir a Ângela a aceitar aquele dinheiro da Salma. Ele então chama até a Ângela de egoísta. Ângela se espanta e pergunta por que ela é egoísta. Aí o Álvaro então fala para ela que por egoísmo da Ângela e não aceitar o dinheiro que vem da Salma, ela está deixando de ajudar muita gente que necessita e que com esse dinheiro ela pode tornar o sonho dela em abrir uma clínica realidade e que ela pode salvar muita vida com isso. Ângela então fica surpreendida então com esse grande pedido então do Álvaro, que é de a Ângela aceitar então a proposta da Salma. Será que a Ângela vai aceitar? Será que ela vai se balançar? Enfim, clica no gostei, se inscreve no nosso canal, nos conta de onde você está nos acompanhando e vem saber disso e muito mais aqui diariamente. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e desde já, muito obrigada por sua audiência.